Boa tarde, bom dia, boa madrugada para vocês que nos acompanham no canal. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por mais um dia. Louvado seja Deus. Aqui em São Paulo, irmãos, está muito quente. Está muito quente. Estamos em torno de 33 graus, né? Já para mais, né? E já a prefeitura já mandou um alerta que pode aumentar ainda mais. Repentinamente a temperatura. Tá muito quente aqui. Aqui em São Paulo, quando esquenta, parece que vai pegar fogo. Por quê? Quando esquenta com mais de 32 graus, parece que vai pegar fogo. Por quê? Por causa das indústrias. Por causa do mormaço, né? Da poluição sonora que fica, a poluição do ar, que fica, é muita fábrica, é muita indústria que tem aqui. Então, aqueles gases poluentes esquenta demais, né? Então, quando esquenta um calor de 30 graus, parece que está 33, 34. Quando esquenta um calor de 33, 34, parece que está 35, 37. Por conta disso, porque aqui esquenta rápido, muito rápido. Mas é cumprimento da palavra de Deus, né, irmãos? Pior que nem chegamos no final do ano, né? Estamos indo no final do ano ainda. Tá chegando aí as altas temperaturas e os temporais de final de ano, enfim. Temos que estar preparados para tudo, né, irmãos? Para tudo, para tudo. E louvado seja o nome do Senhor, nós estamos no propósito, irmãos. Continuamos aí no propósito, para a glória no nome do Senhor Jesus. Eu dou honra e glória ao nome do meu Deus, porque até aqui o meu Deus tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me ajudado, tem me sustentado, tem me livrado, tem me guardado. Ele me guarda 24 horas, 72 horas, sabe, direto. Se o Senhor não me guardasse, se o Senhor não velasse por mim e por todos aqueles que Ele ama, que Ele tem obra, com certeza não estaríamos mais aqui, não. Não estaríamos mais, irmãos. Não estaríamos, não. Se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor Jesus, acampou seus anjos ao meu redor. Porque eu tenho passado por tantas situações difíceis, né? Mas eu dou glória a Deus porque Ele é o meu sustento, Ele é o meu guarda. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui nós estamos. Um dia, quando eu estava à beira da morte, com uma enfermidade terrível, quando eu estava no vale da sombra da morte, eu falei para o Senhor, né? Que se o Senhor me curasse, me libertasse, me colocasse em liberdade, eu usaria a minha vida para louvor da sua glória. Eu usaria a minha vida até o último dia da minha vida para servir a Ele. E Ele se agradou desse propósito que eu fiz, de entregar completamente a minha vida na mão dEle. Né? Então Ele tem dirigido os meus passos, Ele tem dirigido a minha vida, Ele tem trabalhado muito na minha vida. Louvado seja Deus, eu dou glória a Deus por isso. E vivo para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe você também, que tem colocado a sua vida na mão do Senhor. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. O caminho é Ele. O caminho é Deus. O caminho é o caminho do Senhor Jesus. Não existe outro. Então, minha querida, você que está indecisa de entregar sua vida para o Senhor, não relute contra Deus. Não relute contra Deus, não adianta. Não adianta você ficar relutando contra Deus e achar que você faz melhor, que você tem livre-arbítrio e que você pode escolher o que você quer para a sua vida, que vai dar tudo certo. Nós temos livre-arbítrio, sim. Livre-arbítrio de escolha. Mas temos que tomar cuidado com o que nós vamos fazer com esse livre-arbítrio.
Porque muitas vezes o caminho que a pessoa escolhe pelo livre-arbítrio é um caminho sem volta. É um caminho de morte. É um caminho de perdição. Então, está na mão do ser humano escolher o caminho que quer andar. Mas o caminho que devemos andar é o caminho de Deus. O caminho de Deus. Né? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, Deus é santo, Ele é poderoso, Ele é fiel. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler uma palavra aqui, né, uma palavra de ensinamento, né? A palavra de Deus é puro ensinamento, né, irmão? Gálatas 5, as cigarras estão cantando aqui, irmã. As cigarras, nossa, está cantando muito forte, né? Porque está muito calor, então as cigarras começam a cantar, né? Glória a Deus. Gálatas 5 diz assim: exortação a conservar a liberdade cristã. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes se circundar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei da graça e tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Aleluia. Porque nós, pelo Espírito da fé, compreendeu, meus irmãos? Pelo Espírito da fé. Então, a fé é um espírito. É um dos espíritos de Deus. Aleluia. E guardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Correis bem, que vos impediu para que não obedeçais à verdade? Eu vou ler novamente. Corrieis bem? Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outro sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Olha, presta atenção nessa palavra, irmãos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Deus está trazendo resposta para mim, para você que me escuta. Que aqueles que têm nos inquietado, aqueles que têm nos perturbado, aqueles que têm nos perseguido, nos injuriado, caluniado e atirado pedras, olha o que diz aqui a palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Sofrerá a condenação. A pessoa planta o mal achando que futuramente ela não vai colher aquele mal que plantou. É como diz o velho ditado: quem planta vento, colhe tempestade, né? Então diz aqui: sofrerá, seja ele quem for, aquele que vos inquieta, ou seja, aquele que tira a sua paz, aquele que tira a minha paz de estar dentro da minha casa, a minha paz de orar, a minha paz de buscar o Senhor. Aqui, calamanarasi andaramanaramasturi, ori calabaste canta lamai,
Aleluia, o Senhor nos dá revela esta palavra, aleluia. Aquele que está nos inquietando, aquele que está nos perturbando, aleluia, está trazendo condenação para si, está trazendo condenação para si próprio. Eu, porém, irmãos, prego ainda a circuncisão, porque sois perseguido. Olha o que Paulo está dizendo aqui na sua carta. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sois perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Olha, irmão, eu não fazia ideia do que estava escrito nessa palavra. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, dentro do meu espírito. Gálatas 5. Aleluia. O Senhor está falando conosco. Louvado seja Deus. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Palavra revelada para a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. A exortação de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, exortação a conservar a liberdade cristã. Então Paulo aqui, ele pregava, ele dizia, meus irmãos, não se perturbe por aqueles que estão vos perseguindo, aqueles que estão se levantando, perseguindo, porque aqueles que se levantam e perseguem a vós, estão trazendo condenação para si mesmo, dizia Paulo. Alamasuri, alamanai, porque aqui é o Espírito de Deus que falava na boca de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. E que, de novo, protesto todo homem que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar a lei. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Ou seja, tudo que temos passado nesta vida, toda tribulação, toda perseguição, nós aguardamos em Deus a justiça. Nós aguardamos no Senhor nos justificar, pelejar por nós, tomar a nossa frente, que nós não venhamos fazer justiça com a nossa mão, porque a justiça pertence a Deus. O Senhor está falando novamente de justiça. O Senhor está falando novamente sobre justiça. Alamassuriandere kalamanai. Oh, louvado, exaltado é o nome do Senhor. 12. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. A igreja de Gálatas também estava sendo perseguida. A igreja de Gálatas também estava sofrendo pressão. A igreja de Gálatas, aleluia, estava sofrendo, aleluia, murmúrios, né? Pessoas falando, murmurando, reclamando, falando contra, perseguindo, né? Mas o Espírito de Deus falava com Paulo que os tais estavam trazendo a sua própria condenação, porque quando Cristo nos chama e nós nos alistamos na presença do Senhor para obedecê-lo, para estar buscando a sua face, para fazer a sua vontade, é Ele que toma a nossa frente, porque estamos fazendo uma obra para Deus, estamos cumprindo a palavra do Senhor, estamos cumprindo o ide de Jesus. O que Jesus diz? Ide pregai, ide orai pelos enfermos, expulsai os demônios, curai os enfermos, levantai os caídos, né? Fortalecei os fracos, aleluia, sarai a ferida dos doentes. Então, quando a pessoa começa a ser intercessor por alguém, quando alguém começa a interceder por alguém, o irmão intercede por alguém, ora por alguém para Deus levantar, para Deus curar, para Deus salvar, para Deus libertar, então você está sendo uma peça. Você está sendo um dos membros do corpo de Cristo, porque Jesus ele é a videira e nós somos os ramos.
Então, você está sendo uma peça muito importante nessa videira. Você está cumprindo a sua parte aleluia, como um galho que está ligado à videira. E você recebe o abastecimento espiritual através da videira, que é Cristo. Então, quem toca nos galhos, lamai, decanta, lamaciria, lamai. Oh, aleluia. E se alguém ferir o galho, se alguém atirar uma pedra, jogar um pau no galho da árvore, às vezes para tirar um fruto, às vezes para tirar uma flor, às vezes para fazer um dano de propósito. Então, os galhos, eles estão ligados à videira. A videira é Cristo. Então, quando os galhos é atingido, que alguém atira uma pedra no galho da árvore, a árvore sente a dor. A árvore sente a dor e a árvore é Cristo. Então, meu querido, minha querida irmã, Paulo aqui ele estava relatando aos Gálatas, não vos entristeceis, meus irmãos, porque quem está tocando em vós, quem está perseguindo a vós, aleluia, está perseguindo a Cristo. E perseguindo a Cristo, trará condenação para si. Trará condenação para si próprio. Porque não está tocando somente nos galhos, né? Está tocando na videira, que é Cristo. Então, Paulo aqui, ele falava aos Gálatas, não se entristeçais. Não se entristeçais pelas perseguições, pelas injúrias, por tudo que vocês estão passando, porque quem toca em vós, toca no Senhor. Aleluia, glória a Deus. 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia, louvado seja Deus. Então, você está ligada na videira, você é um galho, está ligado à videira, tudo que você sente, tudo que você sofre. Quando você chora, Cristo chora também. Quando você sente uma dor, a dor da decepção, a dor da traição, dores que Cristo passou. Então, a árvore sente, Cristo sente também a sua dor. Porque as pessoas acham, o mundo acha, o diabo pensa que está ferindo somente a nós. Não, ele está ferindo ao nosso Salvador. Está ferindo mais uma vez ao nosso Salvador. E diz aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor diz, louvado seja Deus, aleluia. Se vós, porém, o 15, se vós, porém, mordeis e devorais uns aos outros, não vos consumais também uns aos outros. Aleluia. 14, porque a lei se cumpre em uma só palavra, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vemos aí, irmãos, que a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas se esfriaria e já esfriou. O povo no mundo não tem amor para com o outro, não tem paciência com o outro, não tem tolerância com o outro, não tem tolerância, já parte para briga, já quer partir para briga, já quer matar, já quer destruir. Então isso é falta de Deus. Isso é falta de Deus na vida das pessoas. Porque quem tem Deus na sua vida não pensa em fazer o pior para a pessoa que está se levantando. Não, a pessoa ora e pede misericórdia para si e para o outro. Porque a palavra de Deus diz aqui, aleluia, aleluia, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Se eu não quero o mal para mim, se eu não quero ser prejudicada, eu tenho que vigiar para não me levantar contra você, contra aquela pessoa, não se levantar, não caluniar, não inventar mentira, não ficar inventando coisas erradas para prejudicar a pessoa. Porque tudo que o ser humano planta, ele colhe de volta. Porque o mundo já é uma tribulação. E se eu ainda plantar o mal, o mundo já é uma tribulação terrível. E aí se eu plantar o mal, meu Deus do céu, o diabo mata e leva para o inferno. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor aqui é uma exortação a conservar a liberdade cristã. O Senhor diz aqui também na palavra, aleluia, louvado seja Deus.
Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis, então, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pela caridade. Aleluia. Então, o Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor nos libertou. O Senhor nos resgatou, nos limpou, nos perdoou, nos purificou do pecado, do erro, do engano. Ele nos limpou. Estamos livres. Mas a Bíblia está dizendo aqui, a palavra do Senhor está dizendo, para nós não usarmos essa liberdade que temos, essa liberdade que Cristo nos deu, aleluia, pelo seu muitíssimo amor, não vamos dar ocasião à carne, ao inimigo, a Satanás. Porque o Senhor ainda diz, aleluia, lá em Efésios, se não me falha a memória, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo, porque ele, como leão, fica em redor, bramando, procurando a quem tragar. Então, se nós não dando ocasião ao diabo, se nós não dando ocasião a Satanás, ele se levanta, imagine se nós dermos ocasião a ele. Se nós abrir brecha para o diabo, aí ele entra, meus irmãos. Então, nós temos que fechar as brechas para Satanás. Cortar o mal pela raiz. A pessoa que é briga, a pessoa que é contenda, a pessoa está se levantando contra você, fica te desaforando, fica te afrontando. A melhor coisa é você sair de perto. É sair de perto dessa pessoa, porque essa pessoa está usada pelo mal. Essa pessoa está com o maligno na sua mente, tramando. Ela está com o maligno na sua mente. Então, nós temos que fugir da aparência do mal. Eu me lembro, meus irmãos, só um minutinho. Aleluia. Irmãos, eu me lembro que a palavra de Deus diz que Davi, ele começou a ser perseguido por Absalão. Creio que você conhece a palavra. O rei Davi, ele começou a ser perseguido pelo seu próprio filho. Porque o seu Absalão, seu filho, deixou Satanás colocar comichão nos seus ouvidos contra o seu pai. Então ele se deixou se levar por conselhos errados e ele começou a se levantar contra o seu próprio pai. Mas jamais Deus iria tirar Davi do trono para colocar o seu filho Absalão. Não era plano de Deus. Mas Absalão, indo por conselhos errados, ele começou então a dar lugar ao diabo e conspirar contra o seu pai, contra o seu próprio pai. E nesta ocasião nos diz lá a palavra do Senhor que Davi chegou ao seu conhecimento do que Absalão estava fazendo por detrás, porque nada há encoberto que não haja de se descobrir. Tudo aquilo que está encoberto uma hora vai ser descoberto. A verdade uma hora ela vai aparecer. Ela vai aparecer a verdade. Aleluia. E Davi fica sabendo que Absalão estava se envolvendo com as mulheres do rei. Estava se envolvendo com muita coisa que era pertencente ao reino, né? Então, meus irmãos, Satanás, ele é terrível. Ele usando o próprio filho de Davi para se levantar contra ele. Então ali, louvado seja Deus, o que Davi faz? Qual foi a atitude de Davi? Davi partiu para a guerra contra o seu filho? Não. A Bíblia diz que Davi, sabendo de toda a conspiração, Davi se afasta do palácio. Davi, ele se afasta do palácio, ele tira a sua esposa, os seus filhos pequenos, os seus servos e vai para uma outra cidade e desocupa o trono, como dizendo Davi, é todo teu, Absalão, toma o trono, se Deus te permitir, o trono é teu. Ele desocupou ele desocupou o trono, mas ele não entrou em questão de briga, em questão de desavença, aleluia, contra o seu próprio filho, porque não era dele fazer isso, nem com o filho e nem com ninguém. Ele não ia usar da espada, porque Davi, ele era um guerreiro, ele era um guerreiro experiente, ele poderia matar Absalão, não abrir e fechar de olho, porque ele era experiente na guerra. E Absalão não tinha experiência nenhuma, então o que Davi faz? Ele se afasta para não usar de violência com o próprio filho. Tem muitas vezes, meus irmãos, que nós temos que nos afastar de determinadas pessoas.
Você tem que se afastar de determinadas pessoas, porque são pessoas induzidas pelo diabo, são pessoas induzidas pelo maligno, são pessoas que estão com sede de vingança, querem sangue, querem derramar sangue, querem fazer a vontade de Satanás. Então você não vai fazer a vontade de Satanás não, e nem dar ocasião a ele. Vokode kalabandarabassuri kalabandaramanaramanai ramassuri me clama labastu decovi anderevassuria. Você vai se afastar. Anai de canterevacia. Rimanaramassuri me calabassuri andalamanai. Você vai se afastar desta pessoa, manda dizer o Senhor para ti. Se afaste desta pessoa. Alabassuri cantalamácia. Ramanturi miácia canturevacia lamai. Davi, ele se afastou do seu filho, deixou o trono, deixou o palácio, deixou tudo para trás. Quer tomar conta? Toma. Se você acha que Deus vai dar isso para você, então vai em frente. Mas eu não vou colocar a minha mão, dizia Davi, eu não vou colocar a minha mão onde o meu Deus não permite. Se você quer o reino, eu te entrego de graça, não precisa você vir contra com espada para me matar. Eu te entrego, labassi candarabia, soria labai. Rimanaya surimi calamassúria, de calabaste cantalamai. O Senhor está falando aqui nesta hora. Ramanai de calamacia. Não entre em questão, não lute por uma coisa. Te caná sobre, andai de cantanarracia. Porque tu já tem entendimento de canai da minha palavra. Tu já sabe qual é a alamacia. A minha vontade na tua vida não vai contra nai de caná. Porque calamacia andaia sui andaracai. Esta pessoa quer te prejudicar e ela quer uma ocasião para te ferir e depois te acusar. Hanaramassúria. Deus está falando conosco neste dia, nesta hora. Fuja de questões alheias, fuja de questões que você não entende, que você não sabe, não dê palpite, não dê opinião em questões que você não sabe. Saia de perto, deixa que se resolvam para lá, deixam que se acertem para lá, fuja da aparência do mal. O Senhor está falando aqui, fuja da aparência do mal. Não entre em questões a qual Deus não permite que você coloque a sua mão. O Senhor está falando aqui, labasiandarabassuri calamanarassúria, riandarabachondereva sobre candarábia. De cantalamai. O Espírito de Deus está ministrando esta palavra, meus irmãos, no meu coração. Quantas pessoas entrando em questões que não é da vontade de Deus. Pessoas entrando em relacionamentos que Deus não aprova. Pessoas entrando em questões, fazendo coisas que Deus não está aprovando. A palavra do Senhor diz, fuja da aparência do mal. Se você percebe que a pessoa não gosta de você, não vá mais lá naquela casa. Se você percebe que você foi mal recebido, que não te deram honra quando você foi visitar aquela pessoa, não vá mais. Não vá. Deus é contigo. Você não precisa ficar se humilhando para este ou para aquele. Porque o que você precisa vem do Senhor. É só você orar e o Senhor prepara. Ah, mas aquela pessoa tem condições de me ajudar. Eu vou em busca dela para ela me ajudar. Não faça isso. Não faça isso. Deixa que o Senhor vai te ajudar. O Senhor pode usar até pessoas que você nem conhece para te ajudar. Você não precisa ficar se humilhando para este, para aquele, para a família, para este, para aquele. Porque as pessoas hoje, elas te ajudam e amanhã elas lançam no teu rosto que você só conseguiu porque ela te ajudou, ele te ajudou. As pessoas lançam em rosto. O Senhor está dando um conselho. O Senhor está dando um conselho nesta manhã para nós fugirmos. E Davi, ele fugiu. Davi, ele fugiu daquela cilada que Absalão preparou. E nós sabemos qual foi o fim de Absalão, irmãos. Nós sabemos qual foi o fim dele. Lá
Foi uma guerra terrível, né? E no final ele acabou sendo morto. Ele colheu, Absalão colheu o seu próprio erro. É o que está dizendo aqui, que a maldição, aleluia, quem se levanta contra os escolhidos de Deus está traindo para eles a sua própria maldição. Porque a Bíblia diz em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o privilégio que você tem de Deus ser por você. Se Deus é por você, quem será contra você? Você não precisa ir contra ninguém para mostrar que Deus é contigo. Você não precisa fazer isso. Alabassuricandaраmanai. Porque lavasicanterevacia é o Senhor quem nos justifica. Quem destruiu a vida de Absalão foi ele mesmo com as suas atitudes. Foi ele mesmo com as suas atitudes que destruiu a sua própria vida. Porque se levantou contra o ungido, o escolhido de Deus. E o ungido de Deus não lutou. Ele não fez nada. Ele apenas saiu entregou o trono, saiu do palácio e entregou tudo na mão do Senhor. É o que você e eu temos que fazer. Entregar tudo para Deus e ficar em paz. Porque a justiça que ele está falando aqui em Gálatas 5, ela se cumpre na vida de todos que confia no Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha te abençoar e te iluminar cada vez mais. Aqui fala, meus irmãos, em Gálatas 5, sobre a caridade, que é o amor ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você ama o próximo, você cumpre a palavra. Aleluia. Quando você ama e você ajuda o próximo, você cumpre a palavra do Senhor. Você cumpre a palavra de Deus. Então, fique com esta ministração, desta palavra aqui. Aleluia, que o Senhor nos colocou para passar a todos vocês, amém? No nome do Senhor Jesus, eu agradeço a todos que têm me escutado, que têm me ouvido, você não tem perdido tempo ouvindo a palavra, não, muito pelo contrário, você está semeando no reino, você está recebendo para você a palavra do Senhor, e a palavra de Deus, ela é semente do Espírito para a nossa alma. Amém? Deus abençoe você grandemente no nome do Senhor Jesus. E eu encerro com uma oração. Querido Deus e amado Pai, eu te louvo por este momento da ministração da tua palavra. Eu te agradeço, eu te louvo, eu louvo ao teu nome pela vida dessa irmã, pela vida dessa pessoa, pela vida deste irmão. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu te glorifico por tudo, eu te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa meus irmãos, abençoa as minhas irmãs, abençoa todos eles, aguarda eles, acoberta eles com teu sangue, quebra os laços, repreende a fúria do mal, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diz amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço na paz do Senhor Jesus.